Fala pessoal, tudo bem? Gravei esse videozinho aqui para mostrar para vocês três extensões que eu gosto bastante do Visual Studio Code. Então essas extensões ajudam bastante a gente na parte de desenvolvimento, tanto front-end quanto back-end, mas principalmente nessa questão de boas práticas de código. Porque nem sempre vocês têm a possibilidade de ficar cuidando da indentação e tudo mais. Se a ferramenta, quanto mais a ferramenta fizer isso automaticamente para nós, mais fácil fica a gente desenvolver, mais ágil fica o nosso desenvolvimento. O Visual Studio Code, além de ele ser uma ferramenta leve, ele tem uma grande quantidade de extensões. O pessoal diariamente surgem novas e tudo mais, mas tem algumas mais populares, parte de tematização, validação de código e aí por diante, certo? Então, o que que acontece? Para poder funcionar, para poder instalar uma extensão dentro do Visual Studio, a gente tem um iconezinho aqui na lateral que parece um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça que tem aqui do lado é a parte de extensões, certo? Então, quando eu clico aqui nele, já aparecem as extensões que estão habilitadas dentro da guiazinha Enable, tá? As recomendadas e as desabilitadas. Eu posso instalar uma extensão, mas eu posso desabilitar ela por algum momento, se eu não quiser usá-la só de vez em quando. Então, dentro do Enable, eu já tenho uma série delas instaladas aqui, por causa dos projetos que eu acabo desenvolvendo, né? Mas a primeira delas que eu gosto bastante é o Color Highlight. Como é que vocês vão fazer para instalar dentro do Visual Studio de vocês? Aqui tem a parte de Search, provavelmente quem não tem nenhuma extensão vai estar vazio. A gente procura pelo nome da extensão, Color Highlight. Eu vou colocar na descrição dos vídeos o nome dessas extensões que a gente está vendo aqui na apresentação. A primeira delas, versão 2.3.0, eu vou clicar em cima. Tá? Como a minha já está instalada, não tem opçãozinha install. Vejam que tem uma série de outras que ele procurou, Color Picker, Color Info, que eu clico em instalar, ele vai fazer a instalação para nós. Mas aqui eu tenho a opçãozinha, vai estar em verde para vocês, a opção de instalação. Vai clicar, ele automaticamente já vai habilitar essa extensão no projeto, certo? Tanto no projeto quanto no Workspace, a gente já disse que ele já fica globalmente dentro do Visual Studio por padrão. E feito isso, ela vai passar a aparecer aqui para vocês nessa listinha de Enable, ok? Como é que funciona essa extensão? Eu posso fechar agora aqui, depois que eu fizer a instalação dela. O Color Highlight é bem interessante, porque eu vou criar dentro de uma pastinha qualquer aqui, só para a gente poder exemplificar, tá? Vou criar uma nova pasta de um arquivo CSS, por exemplo. E dentro desse arquivo CSS, eu vou criar. Deixa eu criar aqui primeiro ele, estilo.css, e eu vou colocar algumas regras aqui dentro. Ele é voltado especificamente só para cores, tá? Então, se eu pegar a minha tagzinha body da página, e nessa tagzinha eu querer atribuir uma propriedade de cor, se eu colocar cor por extenso, um red, pink, blue, vai aparecer aquela formatação padrão do Visual Studio Code, aquele quadradinho do lado com a cor, porque como eu estou dando nome, logicamente eu já sei que cor que é. Mas se nós utilizarmos aqui uma cor em hexadecimal, por exemplo, cerquinha FF9900, vejam que ele já fica, parte do fundo já fica coloridinha, então facilita bastante. Isso é o plugin do Color Highlight que está colocando para nós. Tá? A mesma coisa acontece se eu tiver uma propriedade em RGB ou RGBA. Então veja que se eu botar um RGB e passar a codificação do RGB um 255,160,0, por exemplo, tá? Ele vai pintar também do laranja para nós. Vou botar aqui mais uma variante, 255, ó. Então ele já faz a troca automaticamente. Vale tanto para RGB quanto se fosse um RGBA. Então se eu colocasse um RGBA aqui e passasse ainda um nível de opacidade 0.5, vocês vão ver que fica um pink, né, um rosa um pouquinho mais opaco, né, transparente, com transparência, devido ao filtro de opacidade que a gente passou no RGBA, certo? Então, essa vantagem desse cara aqui é que vocês automaticamente no bater o olho, né, já olhar, já sabe que cor que está sendo atribuída dentro dessa, através dessa extensão, ok? Então, vale tanto colocando dentro do arquivo CSS quanto botar dentro de um arquivo HTML, se vocês tiverem com CSS embutido, né, diretamente dentro do código com uma tag, um atributo style ou numa tag style, isso vai funcionar também da mesma forma, certo? Nosso segundo extensão que eu gosto bastante de utilizar, deixa eu salvar esse carinha aqui. Essa daqui eu acredito que o pessoal que trabalha principalmente com front-end vai gostar bastante, tá? Com arquivos estáticos aqui. É o Live Server, certo? Então o Live Server, ao fazer a procura aqui em cima, vocês vão encontrar esse nome aqui. Cuidem pelo ícone, porque tem extensões com nomes muito parecidos, tá? A gente faz a instalação
ele automaticamente, depois que eu fizer a instalação dentro do meu Visual Studio Code, vai surgir um botãozinho lá embaixo, nessa barra azul aqui, ó, escrito Go Live. Eu posso fechar essa paginazinha, tabzinha, depois de ter feito a instalação, vou voltar para o meu projeto. Vamos criar um arquivinho dentro da nossa pasta com o nome de index.htm. Tá? E esse index aqui, eu vou ter minha estrutura. Vamos fazer o atalhozinho do Emmet, o doc, para montar a estruturazinha para nós. E aqui dentro do meu body, eu vou colocar uma tag H1 com bem-vindo ao meu canal. Ok? A gente salva. E em vez de clicar aqui e abrir diretamente no navegador como um arquivo estático, a gente vai abrir aqui no Go Live. Então, clicar no Go Live, ele vai dar um starting ali, ele vai abrir automaticamente a tela do meu navegador. Vejam lá, escrevi errado no meu canal. Tá? Deixa eu jogar a tela um pouquinho para cá e trocar o tamanho do meu Visual Studio Code. Vou deixar uma de cada lado. Então, no momento que eu fizer essa correção agora, e vou salvar. Já alterou lá do lado. Tá? Então, se eu quisesse colocar mais algumas tags, por exemplo, aqui dentro, uma tag P, não esqueça de dar o like. Vou salvar e automaticamente lá do lado ele já reflete. Então, ele fica escutando o arquivo de vocês com um servidorzinho que ele levanta pela própria aplicação, pela extensão, e isso já reflete automaticamente as nossas modificações. Isso vale tanto para o HTML quanto para o CSS. Se a gente voltar aqui para o nosso código, inserir uma tag link depois do title e apontar para aquele arquivinho CSS que a gente estava trabalhando, lá o estilo, do exemplo do plugin anterior, no momento que eu salvar, ele já vai buscar o código de vocês. De novo, não precisa ser só no HTML que eu estou mexendo. Se eu voltar aqui para o meu arquivo CSS, trocar o background da página para um 255, 255, ó, ele vai ficar um acinzentado que ele está gerando aqui. Vou deixar com esse nível de opacidade mesmo em salvar. Ele já reflete lá para nós. Tá? Aqui, vamos deixar ele bem claro. Ó. Certo? Então, conforme eu vou mexendo tanto em CSS, tudo que está vinculado àquela página que eu estou mexendo, ele já vai refletindo para vocês. É uma mão na roda porque eu evito de ficar fazendo salva, vai na outra janela, com Alt Tab, dá F5, mesmo sendo atalhos rápidos, né, eu já consigo visualizar. Principalmente para quem tem um monitor um pouco maior. Tá? No notebook eu já não gosto tanto de utilizar, mas dentro do monitor, ou tendo dois monitores pelo menos, deixa o código Visual Studio numa tela e deixa o browser aberto com a página de vocês em outra. Tá? Então essa é uma outra extensão que eu gosto bastante e recomendo. A terceira delas é uma que ajuda bastante também, que é o Preacher. Tá? Esse carinha aqui. Deixa eu voltar para a tela inteira de novo. Essa letrinha P com essas corzinhas, né? Preacher Code Formatter aqui. Então esse formatador de código, ele automaticamente ajuda vocês tanto na parte de indentação, quanto na parte também de boas práticas, espaçamentos e assim por diante, dentro do código de vocês. Um dos problemas que a gente tem muito relacionado a desenvolvimento compartilhado de código, né, tanto para a gente quando está trabalhando sozinho, quanto está trabalhando em times grandes, é manter o mesmo padrão. Então, quando a gente adota essas ferramentas para poder auxiliar, se todo mundo instalar, todo o time instalar a mesma ferramenta, a mesma extensão dentro da mesma IDE, utilizando a mesma IDE principalmente, a gente garante que boa parte daquele trabalho de validação de código, verificar se o outro desenvolvedor deu os espaços, usou o mesmo tipo de indentação, isso daí acaba não sendo mais necessário validar, porque a gente está usando os mesmos plugins e as mesmas regras. Tá? Então tem um outro chamado ESLint, que eu vou pegar um vídeo à parte para poder explicar um pouco melhor para vocês, mas o Preacher ele ajuda bastante também nessa questão de formatação do front-end. O que ele suporta? JavaScript, TypeScript, Flow, JSX, JSON, então está aqui as linguagens que ele consegue fazer o ajuste, né, a parte de formatação para vocês. Basta instalar. Ele vai dizer que a extensão vai ser instalada globalmente. O globalmente sempre significa que para todo e qualquer projeto que eu trabalhar, ela vai estar disponível, vai estar sendo aplicada. Tá? Então, depois que eu faço a instalação, ela já fica disponível. E eu vou voltar lá para o meu código. Vocês podem notar que tanto o meu HTML quanto o meu CSS ou JavaScript, ele vai começar a aplicar algumas regras padrões do Preacher. A primeira delas, aqui no meu HTML, se eu criar... Cuidem que eu vou fazer bem propositalmente não indentado esse meu código. Vou criar uma lista aqui, e essa lista
eu vou botar alguns itens nela, item 1, ok, o 2 e o 3. Aqui. Quando eu salvar, ele já vai afastar o código de vocês, ele já vai dentar o código de vocês para poder deixar com uma formatação certinha. A mesma coisa vai valer no CSS. Se eu vir aqui no meu CSS e eu colocar as regras meio um pouco amontoadas dentro dessa minha estrutura, vamos deixar todo mundo rodando, né? Ó, o meu live server já estava lá, eu não parei ele, ele já adicionou as listinhas para nós. Vou trocar essa cor aqui que está muito estourada, 999999. Salvei, tá? Ele já colocou essa corzinha aqui para nós, deixa ela mais escura. Vou botar um preto mesmo ali. E vou vir aqui dentro da minha estrutura do CSS e vou dizer que os meus parágrafos, tá? Vejam que eu vou deixar tudo sem espaçamento e nem nada, eles vão ter um font family Arial. No salvar, ele já executa a adição do espaço e a indentação do código de vocês. Tá? Então, é muito legal que automaticamente a gente já vai aplicando essas regras, e se eu abrir arquivos que não estão com essas boas práticas de ajuste, de indentação e de espaçamento, ele vai aplicar para vocês. Então ele vai abrir e ele já vai, no momento que eu salvar, mesmo sem mexer em nada, se eu só der um Ctrl S para salvar, ele já vai aplicar essas regras de formatações. Ok? Então são 3 extensões que eu acho que vai ajudar bastante vocês a seguirem com a parte de desenvolvimento e agilizar o código também, para não ficar perdendo tempo com esses detalhezinhos mais que são importantes, mas que acabam consumindo tempo na hora de validar. Então, se vocês gostaram do vídeo aí, não esquece de curtir o canal, de seguir a gente lá para poder acompanhar os novos conteúdos. E aguardo vocês aí para o próximo vídeo, que vai falar também mais algumas coisas de extensões e essa parte de desenvolvimento front-end. Obrigado e um abraço a todos.